muito tem se falado, e eu sem querer acabei detonando essa discussão sobre a exibição da matéria no Dia dos Pais ou não, porque eu fiz apenas um comentário no meu Instagram e a repercussão disso foi enorme. E essa questão acabou sendo levantada. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, gente, olha, eu acho que faltou, é minha opinião, eu acho que faltou sensibilidade realmente em relação a essa história ser exibida no Dia dos Pais. Eu não considero esse tipo de datas, eu não consigo ver apenas no sentido de ser uma coisa comercial, não tem significado nenhum, ok. Eu não fui criada dessa maneira. A gente podia não ter dinheiro para comprar um presentinho para o nosso pai, mas a gente estava almoçando junto. Aquele dia, de alguma maneira, era sempre muito especial. E eu acho que essas datas existem porque elas reforçam laços, né? Inclusive, principalmente os afetivos. A espécie humana, ela vive de rituais, de passagens, de reforços de laços, de reflexão. Então, esse dia, para mim, não é um dia qualquer. É um dia que merece uma atenção especial. O que seria atenção especial? Dia dos Pais é um dia que se reforça laços de união. Não é um dia que você vai brindar o público, colocar na mesa do jantar uma situação tão delicada e tão sofrida quanto essa, sabe? Teve depoimentos durante a semana toda que foram maravilhosos, que foram emocionantes. Tem um depoimento da Sabrina Sato que ficou rolando aí na internet, emocionante, sobre a ligação dela com o pai. Da própria Tatá, que fez 40 anos a semana passada, a situação dela, o que ela narra, não é? Ela foi expulsa de todas as escolas que ela frequentou, mas ela tinha pais que acreditavam nela, não é? Que não ficaram passando o tempo todo tentando anular a personalidade dela, fazer com que ela mudasse, com que ela se transformasse numa outra criança, numa outra menina. Então, olha o resultado, né? Uma artista de primeira qualidade. Então, é esse tipo de coisa que tem que ser reforçada. As outras que infelizmente existem, os pais abusadores, narcisistas, aproveitadores, aqueles que abandonam, aqueles que ignoram, aqueles que são obrigados a reconhecer na justiça, mas fazem um abandono afetivo também, os traumas que ficam dessas ligações, que ou são pessimamente construídas ou nem são construídas. Claro que isso existe, claro que essas desavenças existem, mas existem todos os outros dias do ano para que esse tipo de coisa seja discutida. Não ia perder a atualidade, infelizmente, não é? Se fosse passado para uma outra data. Então, acho que houve uma inversão de valores ali. Isso, para mim, não vale. Como eu disse para vocês, podem achar até que eu romantizo a data, mas eu sempre experienciei isso, graças a Deus, de uma forma afetiva, não de uma forma conflitiva e destrutiva. É um Dia dos Pais e serve para o pessoal uma família em deterioração, uma família em desconstrução, uma família onde o amor não está valendo mais do que o dinheiro. Eu não achei isso certo, de verdade, gente. Então, é assim, é mesmo de cada um, dividiu mesmo opiniões, jornalisticamente era isso que eles resolveram fazer, era o assunto do momento, ia arrebentar de audiência, tá tudo certo, como diz na internet, e tá tudo bem. E, infelizmente, essa foi a escolha, não seria a minha de jeito nenhum. Agora, em relação ao que a gente ouviu de um lado e a gente ouviu do outro, eu acho que a gente não pode se precipitar. Eu não quero ser injusta nem com os pais e nem com a própria Larissa Manoela. Ela tem uma porcentagem de razão, ela não tem 100% de razão nessa história não, gente. Agora virou a heroína, a sofrida, aquela que precisou, né, brigar com o mundo para se libertar. Não é por aí, não é por aí. Assim como os pais se transformaram nos piores pais do mundo, nos exploradores, nos abusadores, naqueles que só querem o dinheiro da menina, que parecia que ela fazia um trabalho escravo, só trabalhava e não ganhava nada por isso. Não é por aí também. Né? Então, parte dessa história a gente nunca vai saber e nós nem estamos aqui para isso, não é essa a nossa função, mas que dá para montar um perfil, montar um quebra-cabeças, com certeza vai dar, que é importante se discutir esse tipo de coisa, com toda certeza também é importante. A gente está vendo aí, só entrar nas redes sociais, é só você conversar com alguém da sua família, com o seu vizinho, tá todo mundo falando um psicologês aí, né? Tá todo mundo analisando a situação.
se colocando na situação, pensando como é que eu lidaria com isso, como é que eu faria esse tipo de coisa, se fosse meu filho, se eu fosse a filha. Isso é importante, isso é saudável realmente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Se a gente tem uma tendência ou outra, né, a gente tem que se ater aos fatos e também ver, porque hoje em dia tudo tem uma orquestração por trás. Hoje em dia tudo precisa ser exposto e hoje em dia tudo que é exposto normalmente passa por uma montagem, passa por um perfil de pessoas que nós temos que atingir ou alguma outra proposta, né, algum outro alvo que a gente tenha que tocar ali, que a coisa possa ir para o lado que nós estamos desejando, nós, as pessoas que estão envolvidas em determinadas situações. Então, o que se pede é muita atenção para essa história, para não prejudicar a menina, para não prejudicar a carreira dela, para não prejudicar a evolução dela até rumo a uma maturidade que ela ainda precisa alcançar. Ela está longe de ter, mas ela está aí trilhando o caminho dela daqui para frente, e nem ser injusto com aqueles que realmente dedicaram uma boa parte da sua vida a dar para a Larissa tudo que ela conquistou hoje, porque graças a Deus ela nasceu, e nasceu com muito talento essa menina. Ela ainda vai ser atriz de primeiro time da Globo, do streaming, do cinema, de onde ela quiser.